O som do vaso sanitário dando descarga foi a primeira coisa que ouvi. Depois, o riso. Quando virei o corredor, ela estava lá. Minha nora, agachada no banheiro, jogando o resto dos meus remédios dentro do vaso. As cartelas boiando, a água turva, o pó branco dissolvendo feito veneno no esgoto. Ela apertou a descarga de novo. De propósito. De olho em mim. A água engoliu meus comprimidos como se engolisse minha dignidade. Pronto. Resolvi seu problema. Velha que dá trabalho não dura muito mesmo. A frase veio cortante. Crua. Fria. Sem um pingo de humanidade. Eu fiquei parada, com a mão segurando o batente da porta, porque minhas pernas fraquejaram. Não era a doença. Era a crueldade. Ela passou por mim roçando o ombro, empinada, superior. Carregava o vidro vazio na mão, agitou como um chocalho e largou na pia com um clang que ecoou dentro de mim. O vidro rolou, caiu, quebrou. E aí ela fez o que me arrancou a alma pela raiz. Com o pé, ela empurrou os cacos na minha direção, como se estivesse empurrando lixo. Se quiser remédio, cata, e virou as costas. Eu senti minha respiração travar. Um gosto azedo subiu pela garganta. Meus olhos arderam, não de choro, mas de fúria bruta. A água do vaso ainda girava, lento, cínico. O banheiro cheirava a água sanitária e desrespeito. O chão estava frio demais. Minha mão suava demais. E dentro de mim, no meio daquele silêncio pesado, uma frase se formou sozinha. Você passou do limite. Agora quem vai determinar sua próxima ida ao banheiro sou eu. Ali, naquele banheiro sujo, nasceu minha vingança. E ela seria servida exatamente como ela gosta de me ver. De joelhos, humilhada e sem saída. Eu não era sempre assim. Não era essa mulher dura, de coluna travada e coração embrutecido que aprendeu a engolir ofensa como quem toma café quente. Teve um tempo, e não faz tanto tempo assim, em que eu era luz dentro de casa. Aquela que resolvia tudo, aquela que segurava as pontas, aquela que todos chamavam quando precisavam e esqueciam quando não precisavam mais. Eu cuidei do meu filho sozinha. Vendi almoço para pagar janta. Costurei até ferir os dedos. Trabalhei dobrado em 2 bufês de festa, virando noite e fritando salgadinho para garantir que ele estudasse. Nunca deixei faltar nada. Nunca deixei ele ver a tristeza que eu escondia atrás das panelas. Quando ele se formou, chorei escondida. Orgulho, alívio, dever cumprido. E aí ela apareceu. A moça bonita, bem vestida, educada, na frente dele. Sempre com aquele sorriso de quem sabe agradar. No começo, achei que era amor. Hoje vejo que era interesse. Ela era o tipo de pessoa que só gosta do que pode usar. E quando soube que meu filho sustentava a casa, ela grudou. No começo, tentava ser gentil comigo. Trazia flores baratinhas. Fazia elogios forçados. Chamava de sogrinha. Mas depois que eles casaram, decidiu que eu era um estorvo. O veneno começou nas pequenas coisas. Ela mexia onde não devia. Escondia meus objetos, mudava meus horários, revirava minhas gavetas e dizia que eu não lembrava onde guardava as coisas. Aos poucos, fui notando a estratégia dela. Me fazer parecer fraca, desatenta, incapaz, inútil. E meu filho? Ah, meu filho. Ele ficava no meio, tentando apagar incêndios sem perceber que ela era quem acendia o fósforo. Mãe, tenta se organizar melhor. Mãe, ela só quer ajudar. Mãe, não leva a mal. Eu engolia aquilo como quem engole farpas. Até o dia em que ela começou a mexer nos meus remédios. Primeiro escondia, depois trocava de lugar. Depois tirava da minha mão dizendo que eu tomava na hora errada. E por fim, jogou tudo no vaso sanitário. Agora, tudo fazia sentido. Ela queria me transformar num problema. Queria que eu parecesse frágil demais para morar ali. Queria que eu fosse embora, por vontade deles. E por cima de tudo, queria que meu filho achasse que eu estava pirando. Era um plano silencioso, covarde, calculado. Mas ela esqueceu de uma coisa.
Eu não sou frágil. Eu só estava cansada demais para brigar. Até agora. Porque naquele dia, naquele banheiro, no exato segundo em que vi meus remédios rodando na água suja, alguma coisa quebrou dentro de mim. E quando uma mãe quebra por dentro, ninguém se prepara para o que vem depois. A queda dela seria proporcional à crueldade. E ela seria lembrada. Especialmente no almoço de domingo. Eu sempre fui boa observadora. Mulher que viveu aperto a vida inteira aprende a escutar silêncio, a reparar nos detalhes que ninguém vê. E depois do episódio do banheiro, meus olhos ficaram ainda mais atentos. Naquela noite, sentei na beira da minha cama e fiquei olhando a parede por longos minutos. O ventilador fazia sombra no teto, rodando lento, como se estivesse marcando o tempo da minha paciência. Meu peito subia e descia irregular. Eu ainda sentia falta dos remédios que ela destruiu. Mas a raiva... a raiva mantinha meu coração funcionando. Decidi que, se ela queria me derrubar, eu descobriria tudo o que ela fazia pelas minhas costas. E foi numa dessas noites silenciosas que eu vi. Pequeno, discreto, escondido entre a fresta da porta e a parede do corredor. Um rastro de pó branco. Da cozinha até o quarto dela. Eu me abaixei devagar. Passei o dedo, cheirei, amido, talco, laxante. Já vi muito isso na vida, trabalhando em cozinha de buffet. Sei a textura, sei o cheiro, sei o que faz. Ela já usava aquilo, e não era para ela. Na mesma hora, um filme passou na minha cabeça. Eu me sentindo mal por dias, com dores, tremores, tonturas. E agora tudo fazia sentido. Ela vinha colocando laxante na minha comida, aos poucos, metódica, cruel. Eu me levantei devagar. O coração acelerou. Não de medo, de certeza. Pisei devagar no corredor para não fazer barulho. O quarto deles estava escuro, mas a luz da rua entrava pelas cortinas. E ali, bem no cantinho da penteadeira dela, um potinho aberto, sem tampa, com restos de pó espalhados. É estranho como certas verdades entram na gente. Elas não explodem, infiltram, preenchem cada fresta de compreensão. Naquela hora, percebi. Ela não queria só me expulsar da casa. Ela queria me fragilizar. Queria que eu ficasse doente. Queria que eu parecesse incapaz. Queria me matar aos poucos, sem deixar rastro, sem sentir culpa, com uma elegância covarde. Meus dedos tremeram não de fraqueza, mas de fúria. Toquei o potinho. A textura fina grudou na pele. E aí encontrei mais. Escondido embaixo das maquiagens, a embalagem do meu bendito remédio. A que ela jurou que não sabia onde tinha ido parar 2 dias antes. Ela roubava, ocultava, dissimulava. Eu tirei a caixa, virei devagar. Na lateral, havia uma anotação feita com letra fina. 3 por dia, cuidado. Cuidado. Aquela palavra quase me fez rir. Fechei a mão com tanta força que meu punho fez estalo. O potinho caiu no chão, mas eu segurei a respiração para não fazer barulho. Aí veio o som que eu mais precisei naquela noite. O ronco leve do meu filho, do outro lado da cama. Inocente, desavisado, completamente entregue ao sono enquanto a mulher dele arquitetava minha ruína. E naquele ronco, eu jurei. Jurei com um pedaço da alma que ainda não tinha sido arrancado. Eu não ia mais me defender. Eu ia atacar, no campo dela, com a arma dela, e com a precisão de quem sofreu calada por muito tempo. Voltei para o meu quarto carregando as provas. Sentei na cama, abri a gaveta da cômoda e decidi guardar tudo. Domingo estava chegando, e no domingo, não seria eu quem passaria mal. O sábado amanheceu abafado, daquele jeito pesado que só o Nordeste conhece. O ar parado, as janelas rangendo, o cheiro de terra quente entrando pela casa como aviso. Mas dentro de mim, nada estava parado. Eu era pura movimentação silenciosa. Acordei antes do sol. As pernas ainda tremiam da falta dos remédios, mas a cabeça estava mais afiada que faca nova em açougue. Sentei na beira da cama, respirei fundo e senti algo diferente. Eu não estava mais com medo. Eu estava pronta.
A casa ainda dormia quando desci para a cozinha. A luz da geladeira iluminou minha mão, buscando o litro de leite, o açúcar, o creme. Ingredientes de um doce simples, tradicional. Pudim. Todo mundo amava meu pudim. Era receita antiga da minha mãe, com ponto perfeito e cheiro que abraçava o ambiente. A sobremesa perfeita para reunião de família. Enquanto o leite esquentava, abri a gaveta onde guardei, na noite anterior, as provas da crueldade dela. O potinho dela, as cartelas vazias dos meus remédios, as anotações, os rastros. Coloquei tudo sobre a mesa. Ali, espalhado na madeira clara, parecia um dossiê de guerra. Eu toquei cada item com a ponta dos dedos, sem pressa. Aquilo não era só prova. Aquilo era minha libertação. Eu sabia que quando tudo viesse à tona, não haveria volta. Enquanto o pudim tomava forma, ouvi passos no corredor. Ela chegou na cozinha de chinelo arrastando, cabelo preso torto, aquela cara de quem dorme bem porque vive às custas dos outros. Encostou no batente e cruzou os braços. A senhora tá acordada cedo demais, disse, com aquela voz cheia de veneno doce. Mantive o sorriso. Baixei o fogo do pudim. Mexi devagar, igual mexi a vida inteira para acalmar minha alma. Coisa de quem tem responsabilidade, respondi. Ela estreitou os olhos, desconfiada. A cozinha ficou silenciosa por uns segundos. Só dava para ouvir o pudim borbulhando. Ela abriu a geladeira, pegou a jarra d'água, tomou 2 goles e soltou. Domingo é amanhã. Não invente de fazer feio. Minha família não gosta de bagunça. Minha mão apertou a colher com força, mas minha voz saiu doce. Mais doce que o açúcar do pudim. Fique tranquila. Vai ser um almoço. Inesquecível. Ela não entendeu. Era burra, apesar de se achar esperta. Virou as costas e foi embora, rebolando a arrogância. E foi ali, sozinha, na cozinha silenciosa, que eu percebi. O fundo do poço não é o lugar onde a gente cai. É o lugar onde a gente decide parar de rastejar. Eu me olhei, refletida no vidro do forno. Cabelos presos, rosto marcado, olhos fundos, mas vivos. E pela primeira vez em muito tempo, eu me reconheci. A mulher que cria, a mulher que levanta, a mulher que protege, a mulher que destrói quando precisa. Eu toquei no peito. Meu coração batia irregular, mas batia firme. Meu corpo estava fraco, mas minha mente era um redemoinho. Fechei o forno com um estalo leve. O pudim precisava de tempo. Eu também. E antes de sair da cozinha, deixei algo no ar. Uma promessa. Um voto interno. Amanhã, ela vai engolir tudo o que fez. Engolir com força, com pressa, com desespero. E para quem está me ouvindo agora, se você já se sentiu diminuída, silenciada, tratada como peso dentro da própria casa, se inscreve no canal, porque aqui a gente não chora sozinha. Aqui a gente devolve na mesma moeda e com juros. O domingo estava chegando, e a sobremesa dela também. O domingo amanheceu com um vento quente batendo nas telhas, daqueles ventos que anunciam que o dia vai ser cheio, pesado, carregado. Eu já estava de pé antes de todos. As mãos firmes, o olhar decidido, o corpo fraco, mas a vontade forte como aço. A primeira coisa que fiz foi preparar a mesa. Panela grande no fogo, carne de sol dessalgando, cebola cortada em meia lua, cheiro de alho dourando na manteiga. Eu cozinhava como quem trava batalha, medindo, escolhendo, combinando forças. A casa começou a acordar devagar. Escutei o chuveiro do meu filho, depois o arrastar preguiçoso dos chinelos dele. Em seguida, o som mais irritante da minha manhã. O salto dela batendo no corredor. Ela apareceu na porta da cozinha com aquele sorriso falso, esticando a boca sem mexer os olhos. Vai dar conta sozinha? Perguntou, como quem duvida da capacidade da própria sombra. Vou sim, respondi sem tirar os olhos da panela. Hoje a comida é minha. Tudo do meu jeito. O jeito como eu disse fez ela franzir a sobrancelha. Mas ela não entendeu. Ela nunca entende antes do tombo.
Meu filho apareceu logo depois, ainda secando o cabelo, e me deu aquele beijo rápido na testa. Beijo de filho que ama, mas não vê, não enxerga, não percebe. Precisa de ajuda, mãe? Não, só se vista. A família toda chega daqui a pouco. Ele sorriu. Ela revirou os olhos. Quando os dois saíram, fechei a porta da cozinha, travei a chave e virei para a bancada onde o pudim descansava desde a noite anterior. A superfície lisa, brilhante, perfeita. Meu melhor trabalho. Eu tirei da gaveta o pote, o dela, e coloquei sobre a mesa. Não foi fácil abrir. Não pela força das mãos, mas pelo peso do momento. O pó fino brilhou sob a luz da janela. A textura leve, quase inocente, escondia a crueldade de dias, semanas, talvez meses. Ela me enfraquecia aos poucos, me diminuía, me adoecia para parecer que eu estava perdendo o juízo. Agora seria a vez dela sentir o que é ser derrubada por alguém que ela subestima. Eu toquei o pudim com a ponta da colher. Peguei uma porção do pó, misturei na calda, devagar, sem pressa, até sumir. Ela não notaria. Ninguém notaria. Doce demais, cheiro bom demais, textura perfeita demais. Eu só coloquei o suficiente para fazer ela correr. Correr até perder o fôlego. Correr até tremer as pernas. Correr até a alma se arrepender. Isso é justiça, murmurei, limpando a borda da tigela. Justiça do jeito que você escolheu. Bati a colher na pia, lavei tudo e deixei secar como se nada tivesse acontecido. Logo depois, arrumei a mesa. Toalha branca, copos de vidro grosso, talheres brilhantes, pratos de ágata. Caprichei em tudo, como sempre fiz. A comida estava perfeita. O cheiro invadia a casa inteira. Mas ninguém sabia que a sobremesa, só a sobremesa dela, era outra história. E então começaram a chegar. Cunhado, cunhada, sogros dela, 2 tias, 3 primos, crianças correndo, conversa alta. A sala se encheu de vozes e perfume, daqueles encontros de domingo com cheiro de mocotó e bolo de milho. Ela entrou elegante, maquiada, fingindo simpatia. Cumprimentou todo mundo com aquele jeito que ela só usa quando quer parecer alguém que não é. E quando passou por mim, sussurrou baixo. Tomara que você não passe vergonha hoje, viu? Eu virei o rosto devagar e sorri. Você vai amar a sobremesa. Ela riu, achando que eu estava tentando agradar. E naquele instante, a estratégia estava completa. Tudo no lugar, todos sentados, a família reunida. E o pudim ao centro da mesa, perfeito, brilhando como troféu. A armadilha estava montada. Ela só precisava morder. O relógio da parede marcava pouco mais de 11 da manhã quando o último convidado entrou. A casa estava cheia, quente, viva, mas dentro de mim, algo novo crescia, uma força que eu achava que tinha morrido anos atrás. Eu não era mais a mulher que se encolhia, nem a mulher que pedia desculpas por existir, nem a mulher que aceitava a migalha de respeito. Aquele domingo era meu. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha controle. Enquanto todos se acomodavam, fui para o quarto me olhar no espelho. Eu precisava me enxergar, inteira, firme, presente, antes do que viria. O espelho devolveu uma senhora de cabelo preso, rosto marcado pelo tempo, mas com um olhar mais vivo do que nunca. Aquela mulher, eu, tinha passado por humilhações demais, por dores demais, mas ali, bem ali, o que eu via era poder. Ajeitei o coque, passei um batom leve, o mesmo que ela zombava dizendo que era batom de velha, e respirei fundo. O quarto estava silencioso. O sol entrando pela janela desenhava uma linha no chão, iluminando os meus pés cansados, mas plantados no chão com firmeza. Hoje você se levanta, disse para mim mesma, e ninguém te derruba. Saí do quarto com o passo firme. Quando voltei para a sala, notei o olhar das cunhadas. Elas cochichavam, espiando de lado, como sempre fizeram. Mas dessa vez, não me incomodava. Que falassem, que inventassem, que julgassem. Elas não sabiam,
mas estavam prestes a assistir algo que marcaria aquele dia para sempre. Meu filho veio até mim com um sorriso manso, abraçando meu ombro. Mãe, está tudo lindo. Como você consegue fazer isso sempre? A voz dele tinha carinho, mas também tinha ausência. Ele não fazia ideia das guerras silenciosas que eu travava dentro de casa, mas ainda era meu menino. E por isso, por ele, eu mantinha o plano limpo. A humilhação não seria dele, seria dela. É prática, respondi, com um sorriso pequeno. E paciência. Ele riu, achando que eu estava brincando. Quando ela apareceu, eu notei. Ela estava diferente naquele dia. Talvez fosse o ar de superioridade mais forte. Talvez fosse a segurança de quem achava que tinha vencido a disputa. Ela estava de vestido colado, salto alto, maquiagem perfeita. Trazia aquele perfume enjoativo que sempre anunciava seu ego entrando no ambiente. Então vamos começar logo, né? Disse ela, impaciente. Tô morrendo de fome. Ah, ela estava com fome. Que ironia deliciosa. Meu corpo estava leve, quase flutuando. Eu me movia pela cozinha com a fluidez de quem sabe exatamente o que está por vir. A carne de sol estava macia, o pirão perfeito, o arroz soltinho. O cheiro fez todo mundo suspirar. A mesa ficou bonita, farta, do jeito que eu gostava de servir. Antes de chamar todos para comer, coloquei a mão sobre a mesa. Firme, sentindo a vibração dos meus próprios nervos. A família inteira foi se acomodando. Ela sentou bem na ponta, como sempre fazia, como se fosse dona da casa. Eu observei cada movimento, cada ajeitada de cabelo, cada olhada em volta para se certificar de que todos estavam prestando atenção nela. Coitada, ela não fazia ideia. Enquanto serviam os pratos, notei minha mão. Ela não tremia mais. O coração batia forte, mas não descompassado. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava estável. Era disso que eu precisava para crescer. Não crescer para fora, crescer para dentro. Me encontrar, me levantar, me lembrar de quem eu era antes de tentar me apagarem. Peguei o pudim. Ele brilhava sob a luz da cozinha, dourado, perfeito, como se soubesse que seria protagonista. Coloquei no centro da mesa. Ela sorriu, lambendo os lábios. Esse pudim... Minha sogra faz direitinho. Pelo menos isso, né? A mesa riu. E eu sorri junto, porque ela tinha acabado de assinar a própria sentença. Ali, naquele exato momento, eu não era mais vítima, nem sombra, nem incômodo. Eu era autora, dona da história, guardando dentro do peito uma calma tão perigosa que devia ter cheiro. A superação não é quando a gente vence, é quando a gente volta a ser quem era. E se lembra que a gente nunca precisou pedir permissão para existir. E naquele domingo, na frente da família inteira, eu estava mais viva do que ela jamais imaginou. E ela... bem, ela estava prestes a aprender isso da forma mais dolorosamente educativa possível. Eu esperei todo mundo se servir. Esperei a conversa subir, o riso das crianças invadir a sala, os adultos comentarem do calor, do preço das coisas, da vida. Esperei o momento certo, aquele instante em que ninguém mais presta atenção em nada, exceto na sobremesa. O pudim estava lá, dourado, reluzente, parecendo inocente. Ela se ajeitou na cadeira como quem vai receber uma coroa, cruzou as pernas, passou a língua nos dentes e disse alto para todo mundo ouvir: "Cadê o famoso pudim da sogrinha? Quero o maior pedaço." A família riu, e eu sorri com tanta calma que até minhas mãos estranharam. Peguei a faca. A lâmina fina cortou o pudim com um som macio, quase delicado. O cheiro doce subiu, quente, acolhedor. Eu cortei porções iguais para todos, menos uma. O pedaço dela. Ah, o dela veio generoso, caprichado, especial. Coloquei no prato. Servi com cuidado, como quem serve amor. Mas quem olhasse nos meus olhos veria outra coisa: intenção. Caminhei até ela devagar. Entreguei o prato com as duas mãos e disse baixinho, só para ela: "Come com gosto."
Ela pegou o garfo sem desconfiança nenhuma. Enfiou a primeira colher como quem faz graça, fechando os olhos para saborear. Perfeito, declarou para a mesa inteira. Minha sogra pode ser lenta, mas cozinha bem. A mesa riu. Ela riu. E eu baixei os olhos, porque se olhasse demais, ria também. Enquanto todos se deliciavam, eu fiquei de pé, encostada no batente da porta da cozinha, observando, esperando. Ela comeu rápido demais, como sempre fazia. A boca cheia, o garfo batendo no prato, a pressa de quem sempre acha que o mundo tem que servi-la primeiro. E então, o primeiro sinal. Ela parou. Leve demais, quase imperceptível, uma mão na barriga. Um franzir de testa. Eu vi. Eu soube. O corpo dela reclamou. A segunda colher mal desceu pela garganta. O riso dela ficou preso. Os olhos piscavam mais rápido. O estômago se contorceu, e quando ela tentou disfarçar, veio aquele som, aquele micro-ruído que só quem conhece sabe ouvir. A cadeira arrastou no chão. Ela tentou levantar devagar. Com licença, disse ela, já apertando a barriga. A tia dela perguntou: Tá tudo bem, menina? Ela fez que sim, mas a pele dela já estava suando. A boca tremia. O vestido colado parecia apertar mais do que antes. Eu já venho... Tá passando mal? Meu filho perguntou. Não, é só o pudim. Tá muito doce? Ah, se estava doce. Estava doce com ironia, com justiça, com acerto de contas. Ela deu o primeiro passo. Cambaleou, deu o segundo, tremeu. E aí, o corpo dela exigiu o impossível. Corra! Ela disparou pelo corredor como se tivesse fogo nas entranhas. O salto alto batendo frenético no chão, a respiração falhando, o vestido colado subindo nos quadris. A mesa inteira ficou muda. E depois, o que foi isso? Ela tá bem? Parece que deu ruim. Gente do céu! Meu filho levantou apavorado indo atrás dela. As crianças começaram a rir. Os adultos olhavam uns para os outros sem entender nada. E eu apenas servi café, mexendo a colher devagar. Ouvindo, lá longe, atrás da porta fechada do banheiro, o eco da tormenta que ela provocou durante meses, agora voltando para ela 10 vezes mais forte. A porta bateu. O trinco tremeu. E lá dentro começou o concerto desafinado da justiça. Eu coloquei a xícara sobre a mesa, ajeitei a toalha e falei com toda a naturalidade do mundo. Ela sempre foi sensível para doce. Eu avisei. Ninguém respondeu. A família inteira estava ouvindo o que vinha do banheiro. E eu apenas bebi meu café. Quente, calmo, satisfeito. A execução estava completa. E o clímax? O clímax ainda nem tinha começado. O barulho dentro do banheiro parecia um trovão preso numa caixa pequena. Golpes, gemidos, o impacto do salto batendo no piso, a descarga puxada várias vezes, como se pudesse dar fim ao desespero. E ela choramingando como criança assustada. A família inteira ficou em silêncio, paralisada, trocando olhares que iam de choque a constrangimento. As crianças, claro, seguravam risadas com a mão na boca. Os adultos estavam sem saber se levantavam, se ficavam sentados, se fingiam que nada estava acontecendo. Era o tipo de cena que ninguém quer presenciar, mas que ninguém consegue ignorar. Meu filho foi o primeiro a tentar salvar a dignidade dela. Amor? Abre a porta. Você tá bem? Nada. Só o lamento abafado do outro lado. Ele insistiu. Abre, por favor. Quer que eu chame alguém? Silêncio. E então, outro estrondo. Uma agonia tão alta que fez a prima dela erguer as mãos para a boca. Gente do céu, murmurou uma voz. Isso é normal? Ela tá passando mal, mas muito mal. Eu me aproximei da mesa com passos lentos. Minha calma preenchia a sala inteira. Acho que ela exagerou no doce. Falei, baixo, mas suficiente para todos ouvirem. Ela sempre teve o estômago fraco. A sogra dela arregalou os olhos. Fraco?
Menina, esse barulho aí é de alguém morrendo. O marido dela insistia na porta. Abre, meu amor, abre, por favor, fala comigo. E aí, o momento que eu esperava. A porta se abriu um fiapo. E só de olhar por aquela fresta, o rosto do meu filho empalideceu como a parede. Mãe! Ele virou para mim, desesperado. Acho que ela vai desmaiar. Enquanto isso, atrás dele, ela aparecia meio dobrada, sem conseguir ficar ereta, o rosto derretendo a maquiagem, o suor descendo pelas têmporas, o vestido grudado no corpo como segunda pele. Ela parecia um papel molhado. Os olhos dela me encontraram. E ali, bem naquele segundo, eu vi o reconhecimento. Ela sabia. Sabia que fui eu. Sabia por quê. Sabia que tinha me subestimado e que agora estava pagando por cada grama de veneno que derramou sobre mim. Ela segurou a maçaneta tentando se estabilizar. O batom borrado, a respiração curta, a voz falhando. Eu preciso de ajuda. A família inteira correu até ela, exceto eu. Eu fiquei parada, suave, observando a justiça acontecer com a calma de uma testemunha divina. Segura ela! Alguém gritou. Ela vai cair. Pega a água. Liga pro SAMU. Meu filho a ergueu nos braços. Ela se encolheu, apertando a barriga, como se estivesse segurando a própria alma para não despencar. Amor, respira, respira. Tô morrendo. Ela gemeu, quase sem voz. E aí veio o golpe final. Não da minha parte. Do sistema nervoso dela, que finalmente colapsou. Ela tentou dar mais um passo, mas o corpo não respondeu. As pernas abriram. O joelho falhou. E ali, na frente da família inteira dela, tios, tias, primos, sogra, sogro, ela caiu de joelhos. Um baque seco no chão. A sala ficou muda. Só se ouvia a respiração falhada dela, o pranto embargado, o som humilhante da urgência biológica e a vergonha pingando como suor. Ela ergueu o rosto, vermelha, suada, devastada, e sussurrou para mim com um fio de voz. Você me matou. Eu me aproximei lentamente. A família abriu caminho sem pensar. E quando fiquei diante dela, tão perto que pude sentir o perfume misturado ao desespero, respondi: Não, minha filha, eu só devolvi. Na mesma medida. Do mesmo jeito que você me tratou, mas sem crueldade, sem ódio, só justiça. Ela tentou falar, mas outro espasmo atravessou o corpo. As mãos tremeram, o rosto contorceu, e ela chorou. Chorou pela primeira vez. Não um choro de desculpa, mas um choro de quem entendeu que o mundo gira, e que às vezes gira rápido demais. A família a levou para o carro às pressas. Gritos, correria, desespero, um caos perfeito. Quando o portão bateu, a casa ficou quieta. Tão quieta que eu podia ouvir meu próprio coração, firme, forte, vivo. Eu ajeitei a toalha da mesa, peguei um pedaço de pudim para mim e sentei. A humilhação pública estava completa, mas a conclusão ainda viria. O silêncio depois do caos sempre revela mais do que os gritos. A casa, que minutos antes parecia um formigueiro em pânico, agora respirava lenta, pesada, como se precisasse reorganizar a própria energia depois da cena que todos testemunharam. Eu fiquei sentada, com meu pedaço de pudim intacto no prato, olhando para a porta ainda aberta. O vento quente do início da tarde entrava, levantando a cortina devagar, como um aceno de despedida para a confusão que tinha acabado de sair dali. Meu filho voltou meia hora depois, pálido, suado, tenso. Fechou a porta com força e passou a mão no cabelo, nervoso. Ele não olhou para mim de imediato, mas eu sabia. A imagem da esposa dele, ajoelhada, implorando, havia ficado estampada na cabeça de cada pessoa daquela sala. Ela está no hospital, disse ele sem rodeios. Tiveram que aplicar soro. Disseram que ela ingeriu alguma coisa muito forte. Eu permaneci calada, calma, imóvel.
tomando meu café ainda quente, como quem observa a vida se equilibrar sozinha. Ele continuou. A família dela tá querendo saber o que aconteceu aqui. É? Murmurei, soprando a xícara. Sim, eles estão dizendo que ela nunca passou tão mal assim, que pode ter sido alguma coisa servida na mesa. A frase ficou suspensa entre nós como poeira no sol. Ele se sentou ao meu lado, apoiou os cotovelos nos joelhos, a cabeça pesando nas mãos. Mãe, eu não tô entendendo mais nada. Ela tem reclamado de você há semanas. Diz que você anda desorganizada, esquecida, agressiva. Ela disse isso? Perguntei, com a sobrancelha arqueada. Disse. E olha, eu acreditei. Achei que você estava passando por alguma crise. Sei lá. Eu virei o rosto para ele, devagar, com aquele olhar que só mãe sabe usar quando vai precisar ensinar algo doloroso. Filho, você acha que eu, sua mãe, a pessoa que te criou com as próprias mãos, ficaria agressiva sem motivo? Não. Mas, ela disse. Eu coloquei a xícara na mesa e toquei no braço dele com firmeza. Ela mentiu. A palavra caiu pesada, mas necessária. Antes que ele respondesse, ouvi o portão bater. A família dela voltara. Mas dessa vez, não era choro. Era fúria. A sogra dela entrou atravessando a sala como um furacão. "O que a senhora deu para minha filha?" gritou com o dedo na minha cara. "Me respeite", respondi sem levantar a voz. "Respeitar? Respeitar? A menina tá internada, tá vomitando até água. Isso é coisa de gente doente." Eu me levantei devagar, sem pressa, sem medo. "A sua filha", disse apontando para o chão. "Fez comigo isso durante semanas." Eles me olharam sem entender. Eu respirei fundo. Fui até a gaveta da cozinha. Peguei a caixa dos meus remédios roubados, as cartelas vazias, o potinho com o pó que não era meu, os rastros de tudo que ela usou contra mim. E joguei tudo sobre a mesa da sala. O impacto dos objetos fez a família inteira arregalar os olhos. "Isso aqui", falei com a voz firme, "é o que ela fez comigo." "Isso é laxante?" murmurou uma tia. "Isso é remédio de coração?" questionou outra. Isso aqui é crime", alguém exclamou. Meu filho pegou as cartelas com as mãos tremendo. Seus olhos marejaram. "Mãe, isso tudo é dela?" "Sempre foi. E ela... tentou me derrubar, tentou me adoecer, tentou me tirar do meu próprio lar." A sala ficou em silêncio absoluto. A sogra dela não conseguia falar. A boca dela tremia, o rosto dela perdia a cor. "Ela disse que a senhora se confunde", murmurou fraca. "Ela dizia isso porque precisava que vocês acreditassem." "Então, quem estava fazendo mal para quem?" "Sua filha." E só não foi pior porque a vida cobrou antes. Um dos primos dela, indignado, bateu a mão na mesa. "Isso é feio demais, meu Deus, feio demais", outro completou. E a gente achando que a senhora era a complicada. Nesse momento, meu filho desabou. Sentou-se no sofá, abraçou a cabeça e chorou igual menino. "Mãe, me perdoa. Eu devia ter visto. Você estava cego pelo amor. Eu entendo. Mas ela fez isso com você. Por quê?" "Porque eu era obstáculo. Ela queria a casa para ela. Queria ser a única voz. Queria que você acreditasse que eu estava ficando doida." A sogra dela, ainda tonta com tudo, se aproximou, colocando a mão sobre a boca. "Eu juro, eu não sabia." Eu a encarei com calma. "Eu sei que não sabia, mas agora sabe." Ela respirou fundo, pesada, vencida, e disse a frase que selou o destino da própria filha. "Assim que ela melhorar, vai ter que responder pelo que fez." Meu filho olhou para mim, os olhos vermelhos. "Mãe, eu vou tirar ela daqui." "Não precisa", respondi. "Como não? Ela já se tirou sozinha. Só falta vocês perceberem." A família dela recolheu os objetos da mesa, em choque.
Saíram cabisbaixos, constrangidos, derrotados pela própria verdade. E quando a porta enfim fechou, meu filho voltou para mim com a voz trêmula. Eu fico com você, mãe. Eu sei, meu filho. Eu passei a mão no cabelo dele, como fazia quando ele era pequeno. Agora a verdade tá limpa. E a justiça também. A humilhação dela tinha sido vista. O mal que ela fez foi desmascarado. E o tombo dela agora seria oficial. Porque consequência física é momentânea. Mas consequência prática, jurídica, social... essa não tem descarga que leve embora. A segunda-feira chegou arrastada, quente, com aquele cheiro de poeira no vento que só quem mora no Nordeste conhece. Eu estava na varanda, regando minhas plantas, sentindo a água escorrer entre meus dedos, quando meu filho voltou do hospital. Ele vinha devagar, como quem carrega um peso maior que o próprio corpo. Ela teve alta, disse, parando diante de mim. Eu continuei molhando as folhas de boldo, sem olhá-lo de imediato. Melhorou? Perguntei, com a calma de quem já sabe a resposta. Melhorou do estômago? Ele suspirou, cansado. Mas não da consciência. Consciência demora mais, respondi. Ele se sentou no degrau da varanda, apoiando os cotovelos nos joelhos, a cabeça baixa. Ela negou tudo, mãe. Claro que negou. Gente assim nunca admite nada. Mas, quando confrontamos ela com as cartelas, o pote, os horários, ela travou. Não conseguia falar. Ficou branca igual papel. Eu fechei a torneira e sentei ao lado dele. E agora? Perguntei. Agora? Ela vai para casa da mãe por uns dias. Disse que precisa pensar. Pensar. Quando o mundo devolve a crueldade em dobro, essas pessoas sempre dizem que precisam pensar. Ele suspirou longo, passando as mãos no rosto. Eu não sei mais se quero ela aqui. Não decida na dor, aconselhei. Mas lembre-se do que viu. A verdade que machuca é melhor que a mentira que conforta. Ele virou o rosto para mim, com os olhos cansados. Mãe, eu quase deixei ela te destruir. Mas não deixou. Posso... Ele engoliu seco. Posso ficar aqui por um tempo? Pode ficar o tempo que quiser. Ele me abraçou forte. Um abraço quente, cheio de arrependimento, mas também cheio de amor verdadeiro. O amor que nunca me abandonou, mesmo quando a mentira tentou abafá-lo. Nos dias seguintes, a vida voltou ao ritmo normal. Eu limpava a casa do meu jeito, cozinhava do meu jeito, dormia do meu jeito, sem ninguém movendo minhas coisas, sem ninguém me diminuindo, sem veneno disfarçado em cuidado. A paz tem cheiro, cheiro de café fresco, de panela no fogo, de roupa limpa no varal. Meu filho começou a reparar em tudo que antes ignorava. O jeito como ela me observava, os comentários que fazia, as pequenas agressões que agora faziam sentido. Quando ela voltou dias depois, veio diferente. Chegou com a cabeça baixa, sem salto, sem maquiagem, sem aquela aura falsa de superioridade. Entrou na sala como quem pisa em território proibido. Posso falar com a senhora? Pediu, com a voz quase sumindo. Eu ergui o olhar, mas não respondi. Se ela queria falar, que falasse. Ela respirou fundo. Eu errei. Todos erram, disse sem emoção. Mas A voz falhou. Passei do limite. Passou. E eu tô envergonhada. Muito. Ela tremia, não fisicamente. Tremia por dentro. Eu queria... Engoliu seco. Pedir perdão. Eu não dei o perdão. Perdão a gente só dá quando o arrependimento é puro. E o dela era apenas medo das consequências. Mas dei algo mais valioso. Você não mora mais aqui, declarei. Meu filho, que assistia tudo em silêncio, confirmou com a cabeça. Ela arregalou os olhos, surpresa, sem chão. Mas... O que você fez comigo não tem volta, falei. O desprezo, a humilhação, a crueldade. Você plantou. Agora colhe. Ela começou a chorar, mas não era choro de arrependimento. Era de desespero,
de perda, de realidade batendo na porta. Eu não tenho para onde ir. Tem sim, a casa da sua mãe, ou qualquer outra. Aqui não. Ela tentou se aproximar, mas meu filho a deteve com a mão. Chega, disse ele firme. Chega de você tentar controlar tudo. Chega de machucar minha mãe. Ela tapou o rosto com as mãos, soluçando. Pegou a bolsa. Foi embora. Sem grito, sem escândalo, sem plateia. A verdadeira derrota não faz barulho. Ela pesa. E assim, a paz voltou. Hoje, a casa respira leve. O sol entra diferente. O vento bate diferente. Até os móveis parecem mais quietos, como se finalmente tivessem descanso. Meu filho recuperou a clareza. Eu recuperei minha voz. E ela, bem, ela virou assunto proibido até na própria família. Ninguém esquece o que fez. Ninguém esquece o que aconteceu no domingo. Ninguém esquece a humilhação. E ninguém esquece a descoberta das provas. Ela colheu tudo o que plantou. E eu apenas devolvi. Devolvi do jeito que mulher idosa devolve, com inteligência, com calma e com precisão cirúrgica. Se você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo: eu faria pior. Quero saber o que você faria no meu lugar. E se você gosta de histórias reais de justiça, vingança e virada de jogo, se inscreva no canal, porque aqui, minha filha, a gente não sofre calada, a gente devolve.